Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Tamires e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Ruth, né? Eu pretendo trazer aí para o canal uma série de mulheres da Bíblia e a mulher, né, da qual nós vamos aprender mais sobre ela hoje é Ruth, porque foi o livro que eu estudei recentemente, né, sobre Ruth, e eu pretendo falar um pouco sobre essa mulher, sobre quem foi Ruth na Bíblia. Primeiramente, eu quero te convidar, se você tem aí uma Bíblia, né, se você quiser trazer a Bíblia junto com você, né, para esse momento, você pode estar pegando sua Bíblia, pegando caderno, canetas, que se quiser fazer alguma anotação, né, pode estar pausando o vídeo e fazendo algumas anotações. Enfim, antes de mais nada, eu te convido a, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscrever aqui no meu canal, acione o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as publicações futuras, tá bom? E não deixe de deixar o seu like, tá? Isso vai ajudar no crescimento do nosso canal, tá bom? Enfim, vamos lá, sem mais delongas. Bom, primeiramente, acho importante dizer que os únicos livros da Bíblia que levam o nome de uma mulher são apenas dois, né? Que são o livro de Ruth e o livro de Esther. Esses dois livros nas escrituras levam o nome de uma mulher. E engraçado, né? Porque Esther, né, ela era uma judia que se casou com um rei pagão. Já Ruth, né, que não era judia, né, que não era de origem judaica, ela casou com um judeu, né, um fazendeiro, um homem muito rico, judeu. E ela não era judia, né? Ela era moabita, ela era da linhagem de Moabe, né? Do povo de Moabe. Mas aprove ao Senhor que essa mulher, né? De cultura pagã, se tornasse uma ancestral do Messias, uma ancestral de Cristo, né? E nós vamos observar isso na genealogia, lá em Mateus, né, no Novo Testamento, nós vamos nos deparar com o nome dessa mulher. Não só ela, como também Tamar, Raabe, que foram mulheres de nacionalidade não judaica, né, mas que aprove ao Senhor, né, por meio de sua graça, colocarem essas mulheres na história e muitas delas, né, fazendo parte da linhagem de Cristo, sendo ancestral de Cristo. É Deus mostrando que ele faz tudo como lhe apraz, como ele deseja, né, como ele quer, para o louvor de sua glória. Aqui em Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Então, o capítulo 1, né, desse livro começa narrando a história de uma família, né, de um homem com a sua mulher que sai, né, da sua terra natal e passa a morar nas terras de Moabe. E diz que esse homem, ele tinha 2 filhos. Prosseguindo no versículo 2, diz o seguinte: o homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Então aqui nós temos expressos o nome de cada integrante dessa família, né, que era Elimeleque, que era casado com Noemi. Se você quiser, para ficar bem fácil de você memorizar, você pode estar criando aí uma árvore genealógica e no lado de Elimeleque você põe Noemi. Elimeleque, marido de Noemi, os 2 geraram filhos e o nome desses filhos era Malom e Quilion. E a Bíblia diz que no versículo 3,
que morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Então, primeiramente, Elimeleque morre e Noemi fica sozinha com seus 2 filhos, né, na terra de Moabe. E aí, em seguida, diz o seguinte, no versículo 4. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Então, a história narra esse translado, primeiramente, né, essa deslocação de Elimeleque saindo de uma localidade com a sua família, né, com a sua mulher e seus 2 filhos, morando na região de Moabe. Elimeleque morre e logo em seguida morre também os 2 filhos. E então Noemi passa a ficar sozinha, viúva e sem os 2 filhos, somente com as suas 2 noras. E é aí nesse capítulo 1 que vai abordar, né, todo esse momento de perda, de tristeza, né, esse momento de separação também, né, e de um possível recomeço, né. Depois que os 2 filhos de Noemi morrem, ela então ouve uma notícia de que o Senhor havia visitado seu povo, né, lá em Belém, que também pode ser chamada de Efrata, né, aqui no versículo 1 fala isso. Efrata, eles eram efrateus de Belém de Judá, então Efrata é o mesmo lugar que Belém de Judá. E aí ela ouve falar que o Senhor havia visitado o seu povo. Então, ela viu uma possibilidade de o povo de Deus ter se reconectado com o Senhor, né? Nós vemos aí um cenário em que o povo estava corrupto, em que o povo estava se voltando para outros deuses pagãos, em que o povo não estava buscando viver retamente, não estavam buscando viver de acordo com a lei do Senhor, né? Então, por conta disso, Deus se manteve distante devido ao pecado do povo. Mas o Senhor, então, se volta para o seu povo. Nessa reconexão com o Senhor, né, de Deus se voltar para o seu povo, é que vem a notícia a Noemi, de que o Senhor havia visitado o seu povo, né, com pão. E então ela decide voltar para Belém, né, de Judá. Então, assim, Noemi não decide voltar para Belém de Judá apenas porque ela ouviu falar que tinha pão, mas porque ela ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo. Então, ela percebeu que uma ponta de esperança ali, né, de que Deus estava se manifestando novamente, né, voltando a ter ligação com o povo dele. Ela então resolve se despedir das suas noras, né, que era Orfa e Ruth. Orfa resolve voltar para a casa de seus pais, como Noemi mesmo orienta, né, que elas voltassem para a casa de sua mãe. Mas Ruth resolve permanecer com Noemi. E aí nós vemos uma grande característica dessa mulher, né, de Ruth, afinal de contas é sobre ela que nós iremos abordar aqui. Nós vemos uma grande característica dessa mulher de lealdade e de amor, né? Nós percebemos aqui um amor sacrificial através da atitude de Ruth, porque ela tinha a opção de voltar para a casa de seus pais, ela tinha a opção de voltar para o seu povo, para a sua origem, para os seus deuses, né? Já que eles adoravam diversos deuses. Mas ela declara algo incrível que demonstra esse amor sacrificial dela no capítulo 1, a partir do versículo 16, que diz: Ruth, porém, respondeu: Não insistes comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei.
O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Então, nós percebemos aqui que Ruth, ela decide não só acompanhar Noemi, ela decide também que o Deus de Noemi, o Deus do povo de Noemi, o Deus de Israel, passasse agora a ser também o seu Deus, que o povo de Israel passasse agora a ser também o seu povo. Por isso ela diz: não insistes comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então aqui ela professa a sua confiança, né, e a sua devoção ao Deus de Israel e não mais a deuses pagãos de seu povo de Moabe. Então ela prossegue aqui também, no versículo 17. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então, nós vemos aqui, né, como característica de Ruth, de uma mulher leal, uma mulher que amava sua sogra com um amor sacrificial a ponto de negar, né, como eu falei, a sua própria linhagem por amor a ela. Ela não queria deixá-la sozinha, ela tinha a sua sogra como uma mãe, né? Tanto é que, na verdade, lá no último capítulo, muitas mulheres chegam a falar a Noemi que Ruth valia mais do que muitos filhos, de tão leal que ela era à sua sogra. Aqui diz assim, olha, pois é filho da sua nora, que a ama, e que lhe é melhor do que 7 filhos. Então, assim, nós percebemos aqui a sua lealdade, tamanha era a sua lealdade, a ponto de todos na cidade declarar que ela valia mais do que muitos filhos, do que 7 filhos, de tão leal que era e por ter demonstrado tamanho amor para com ela. Essa foi a característica que encontrei de Ruth no capítulo 1, a sua lealdade. Ela era uma mulher leal e o seu amor sacrificial, né? Um amor que ela não visava os seus próprios interesses, mas ela visava servir ao outro, que nesse caso era a sua sogra, que possivelmente era uma mulher já idosa, que estava viúva, que havia perdido os seus 2 filhos, estava com certeza desamparada, estava com certeza passando por momentos de necessidade e estrangeira. E ela se viu aí com o apoio da nora, né, que não a deixou sozinha. Já no capítulo 2, nós já vamos nos deparar com o encontro de Ruth com Boaz. E o versículo que vai me chamar a atenção de imediato é o versículo 3, que diz o seguinte: então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros, casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Nesse capítulo 2, o que mais me chamou a atenção é a forma como Deus permite e faz com que as coisas se desenrolem. Porque no próprio versículo fala que foi casualmente, né? Ela não tinha pretensão, ela não projetou, ela não planejou que fosse daquela maneira. Foi o próprio Deus que, de forma casual, direcionou ela para aquele lugar, para a fazenda justamente de Boaz, que era da linhagem
né, que era do clã de Elimeleque, que era um dos remidores e ela nem sabia. Ainda no capítulo 3, nós vamos nos deparar com toda a característica de Boaz. Nós vemos ali um homem temente ao Senhor, um homem que procurava viver de acordo com as leis do Senhor, que buscava cumprir, seguir as leis do Senhor, né? Ele tinha as suas responsabilidades, ele cumpriu com os seus deveres. Nós vemos isso quando ele assume o dever de remidor. Ele não foge, né, dessa tarefa, desse dever, de que as pessoas necessitadas não ficassem desamparadas, mas fossem ajudadas, auxiliadas por pessoas, né, da família que seriam remidores, que seriam aquelas pessoas que iriam fazer o papel de remidor, né? Eu não vou ler todo o capítulo 2, mas se você ler todo o capítulo 2, você vai observar mais uma outra característica de Ruth que me chamou muito a atenção. Era de que ela era uma mulher muito trabalhadora, né? Então ela buscou trabalhar, ela não se vitimizou, mas antes ela buscou o tempo inteiro trazer recursos tanto para ela quanto para sua sogra, né? Já que elas não possuíam mais maridos, filhos que pudessem auxiliá-las. Então essa mulher, ela busca por trabalho, e a Bíblia diz que ela vai se deparar na possibilidade de trabalhar justamente na fazenda de Boaz. Durante todo o capítulo você vai perceber que ela trabalha o dia inteiro, ela chega cedo e sai tarde daquele trabalho, né? Ela se mostrou muito produtiva, uma pessoa ativa, né? Uma pessoa prestativa, disposta, que deu o seu melhor ali no trabalho. E o que é incrível também, que me chamou muito a atenção, é que as pessoas da cidade, né, as próprias pessoas ali da cidade testemunhavam o caráter dessa mulher. Ela não precisava chegar e contar toda a sua história. Outras pessoas chegavam e falavam, né, o que ela havia feito, que ela havia deixado a sua família lá em Moabe para acompanhar a sua sogra. E essas atitudes faziam com que as pessoas a admirassem, né? Faziam com que as pessoas testemunhassem e falassem a seu favor. Tanto que quando Boaz pergunta quem é aquela moça, quando ele chega na fazenda, os próprios trabalhadores ali, né, que trabalhava para ele, dá todas as informações detalhadamente de quem era ela, né, testemunhando suas ações, suas atitudes, né? Então esse também é uma característica dela. E o que eu acho muito interessante é que realmente Ruth, ela é aquela mulher que lembra muito a mulher de Provérbios 31. Se você observar, ela tem muito das características da mulher de Provérbios 31. Uma mulher que trabalha com afinco, né? Uma mulher que não come o pão da preguiça, uma mulher que se mostra leal, e uma mulher que mostra um amor sacrificial, né? Um amor verdadeiro, um amor que de fato prioriza o outro ao invés de si mesmo, que é o que ela faz em relação à sua sogra, né? E é o que Boaz faz em relação a Ruth. Todo o livro nós percebemos um amor redentor, um amor de remissão, um amor remidor, né? E todo o livro vai apontar para Cristo exatamente por isso, né? Não só porque ela é uma ancestral de Cristo, não só porque ela é uma ancestral, né,
de Cristo, mas porque todo livro expõe o verdadeiro amor, que é um amor que não prioriza a si mesmo, não é um amor que não é como o mundo fala, na verdade, né, que nós devemos nos amar. Não, é um amor de redenção, é um amor que põe o outro na frente. Ainda no capítulo 2, ela vai receber todas as orientações da sua sogra, informando de que ele está na eira, de como ela deveria se proceder, de como ela deveria se banhar, se perfumar, qual horário ir, o que fazer, como se comportar naquele momento. Todas essas instruções ela recebe da sua sogra. E aqui o que nós podemos aprender com Ruth é a submissão, a humildade. Nós vemos uma mulher que ela não procede com arrogância, como se ela não precisasse das instruções de uma mulher madura, de uma mulher mais experiente. Não. Porque geralmente é assim, né? Muito comum hoje desprezar os conselhos dos mais velhos, dos mais antigos, por pensarmos que, por ser de geração diferente, eles não sabem muito ou não sabem nada, ou porque o mundo, a nossa era é diferente da anterior. Mas essa mulher, ela não age assim. Ela simplesmente recebe com atenção, recebe com vontade as instruções da sua sogra, e não só recebe, como as põe em prática. Ela faz exatamente como a sua sogra a orienta, né? Ela faz exatamente como uma mulher mais velha lhe orientou fazer, né? E através dessa atitude, né, de ouvir os conselhos da sogra dela, das instruções da sogra dela, que ela obtém sucesso. Primeiramente porque Deus a direcionou até lá, né, a essa fazenda de forma casual, que na verdade nem é casual, né, o próprio Deus em sua soberania e graça mostrando o caminho para Ruth. E por fim, por ela seguir as instruções da sua sogra, né? Em um desses momentos, num primeiro momento, né, que Ruth chega em casa, que ela chega abastecida, que a sogra pergunta onde ela havia colhido naquele dia, porque ela foi muito abençoada, e ela dá todas as informações. Aí a sogra fala, né, que Boaz é um parente próximo e era um dos remidores, né? E é quando ela dá todas as orientações. E aí, quando ela segue todas as instruções da sogra, naquele momento, Boaz orienta a Ruth a retornar e abastecida mais uma vez, Deus mostrando o cuidado para com Noemi, lhe dando o alimento, né? Já que ela questionava, ela atribuía todo o seu sofrimento a Deus, porque ela voltou de mãos vazias, e Deus mostrando ali que estava fazendo o contrário, estava provendo, estava suprindo todas as suas necessidades. Depois de Noemi instruir Ruth, e depois de fazer tudo o que Noemi havia lhe orientado fazer, e depois que Boaz a despede, né, não de mãos vazias, mas de mãos abastecidas, porque ele cumpria a lei do Senhor, né, de ajudar os necessitados. Ele estava sempre ali ajudando essa família, essas mulheres que estavam desamparadas. Depois de tudo isso, ele despede de Ruth, e quando ela chega e conta tudo como aconteceu para a sua sogra, aí no versículo 18 ela fala assim, a Noemi fala, né? Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Então, vemos aqui também mais uma característica que nós podemos aprender com Ruth, que é
a questão da espera, a questão de ter de esperar. Imagine como deve ter sido para Ruth esperar, porque Boaz sabia que além dele existia um outro remidor mais próximo do que ele, né, que poderia fazer esse papel de remissão. E ele respeitava as leis, ele não queria sair atropelando as coisas, então ele fez, nós vemos aí nos próximos versículos, ele fez o que deveria ser feito, né? Chamou esse outro remidor, que era mais próximo do que ele, chamou testemunhas na cidade, na porta da cidade, falou, relatou tudo para ele, que se ele fosse resgatar o campo, né, as terras de Noemi, ele iria levar com as terras a Ruth, né? Ele levaria a Ruth, que era a viúva de Malom, e o que acontece? Esse remidor, então, desiste desse seu papel de remidor, porque ele expressa que ele não queria complicar com a sua herança, né? A herança que ele já possuía da família dele. Então, ele não queria perder essa herança, porque o remidor, ao fazer esse papel de remidor, ele iria suscitar descendente para o falecido marido, né? Então, o nome seria de Malom, dos filhos que eles tivessem. Mas Boaz, ao contrário dele, não estava preocupado com a herança e não estava preocupado com o nome, não estava preocupado com nada disso. Esse primeiro remidor fala que se ele quisesse, ele poderia assumir esse papel de remidor, que ele estaria abrindo esse caminho para ele. Que é quando ele tira as sandálias, que era um costume de negociação na época de Israel. Ele tira as sandálias e dá para Boaz, e ele passa a ser conhecido, toda a sua descendência, como a família dos descalçados. Que eu achei muito engraçada essa expressão. A família dos descalçados, porque ele optou tirar a sandália e dar para Moabe. Ou seja, ele optou por fugir desses deveres que era dele, que era do remidor, né? Então, o que acontece? Boaz, que não se preocupava com nada disso, e hoje, atualmente, eu fico imaginando que realmente não era algo de se preocupar, porque se você for observar, quem é lembrado na história? É Boaz. Os filhos vieram de quem? De Boaz, e não do falecido marido de Ruth, né, que era Malom. Então, eu acho que isso não era tão importante, mas talvez fosse importante para algumas pessoas daquela época, como ele, que visava as heranças, né, a herança que ele possivelmente perderia. No versículo 4, no capítulo 4, para finalizar, nós vemos aí o resgate de Noemi e de Ruth. E é o resgate de Noemi e de Ruth, porque, claro, quando Boaz se casa com Ruth, ele assume toda a responsabilidade por essas mulheres, né? Que era Noemi e Ruth. E Ruth era como uma filha para ela, né? Ela, então, se casa, e nesse capítulo você vai ver as diversas proclamações de bênçãos que as pessoas lançavam, né, por meio de palavras, desejava muitas felicitações, muitas bênçãos para o casal, para os filhos do casal, desejava que eles tivessem filhos, que fosse uma família fecunda, frutífera. Nós vemos isso no capítulo 4, né, que as bênçãos fossem alcançadas em diversas áreas, que a família fosse uma bênção para aquela cidade. Então, que a bênção não ficasse retida somente entre eles, mas que eles também fossem bênção no local onde eles moravam, na vida de outras pessoas, que as bênçãos viessem serem expandidas para que, consequentemente, aquela cidade também fosse abençoada por intermédio da vida deles. Nós vemos todas essas declarações de bênçãos aí no capítulo 4. E para finalizar,
nós nos deparamos então com a genealogia de Jesus. Como eu falei, a Ruth, ela é uma ancestral de Cristo, né? Cristo é da linhagem davídica de Davi. Então, aqui no versículo 18 diz assim, do capítulo 4. Esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Esse Pérez aqui, se não me foge a memória, mas eu vou confirmar, ele era filho de Tamar e Judá, né? Que era nora de Judá. Então, ela teve gêmeos, né? E um desses gêmeos se chamava Pérez. Então, daí, Tamar, que também não era judia, entra na linhagem messiânica. Raabe, que está aqui, que casou com Salmão, que era cananeia, casa com Salmão, e gera Boaz, que é o pai de Obed, que teve com Ruth, né? E Obed, ele é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. E Cristo vem dessa linhagem aqui, dessa família. Então, para finalizar, nós podemos aprender, né, com esse livro, que Deus, ele pode refazer, restaurar, criar uma nova história das cinzas, né? Nós vemos aí o começo do livro de Ruth, é um livro que fala de dor, de perda, de morte, que ao ler você só imagina cinzas, ruínas, mas ao decorrer da leitura você vai percebendo Deus trazendo esperança, Deus restaurando aquilo que está em ruínas, Deus trazendo recomeços, trazendo uma nova história. Se você for observar ainda no capítulo 4, ali perto do término do capítulo, você vai ver a felicidade de Noemi, uma mulher que outrora estava amargurada, totalmente devastada, desesperançosa, né, que estava atribuindo todos os males, todo o seu sofrimento ao Senhor, né, que estava achando que Deus não se importava com a sua dor, com o seu sofrimento. Você percebe o quão modificada essa mulher ficou, transformada essa mulher se tornou. Deus tirou toda a amargura do coração de Noemi e colocou um sorriso em seu rosto. Trouxe-lhe esperança. Ela sentiu como se tivesse um filho, porque ela passou a ser como a ama do filho de Ruth, né? Essa criança lhe trouxe segurança para a sua velhice, né? E um recomeço na sua história, na história dessa família, né? Então, o livro de Ruth, para finalizar, é um livro de amor, de redenção, né? E Cristo, trazendo agora Cristo para esse livro, nós podemos aprender que Jesus, ele fez exatamente o papel que Boaz fez em relação a Ruth. Ele nos redimiu, nos resgatou e nos trouxe esperança por meio da sua graça salvífica, por meio do seu sacrifício na cruz, que estávamos destinados à ira de Deus. Nós merecemos ou merecíamos a ira de Deus. Nós não éramos dignos, mas foi por meio da sua graça e do seu amor remidor, do seu amor de remissão, que ele nos redimiu de todo pecado e nos resgatou de volta e nos tomou, nos comprou com preço de sangue para si. É isso que eu gostaria de deixar para vocês sobre o livro de Ruth, que eu aprendi. Foi uma leitura maravilhosa, aprendi muito com essa mulher, não só com Ruth, com os erros,
né, com o pecado de Noemi, nós podemos aprender, mas nós também podemos aprender com os acertos de Ruth, né, com o seu testemunho de vida, ou melhor, com as suas atitudes, com o seu proceder diante de todos, né, e com a graça de Deus sobre a vida dela. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.